Vamos ver agora o quadro Alimentos e Plantas que Curam, com a doutora Rosângela Colato, dando dicas para melhorar a nossa qualidade de vida com esse tempo muito seco. Hoje no quadro Alimentos e Plantas que Curam, a doutora Rosângela Colato está aqui novamente, mostrando todo o seu conhecimento na área, e vamos falar de um assunto referente ao clima que estamos vivendo, esse clima muito seco, que provoca algumas enfermidades. É sobre isso que a doutora vai falar agora. Doutora, clima seco, baixa umidade, quais são esses sintomas principais que as pessoas acabam se considerando quase doentes? Sim. Nessa época do ano em que a umidade relativa do ar está muito baixa, então nós temos vários problemas respiratórios. Além da umidade baixa, nós temos o problema das queimadas, que atinge a maioria dos estados do Sudeste, né, Centro-Oeste. E isso vem afetando diretamente na parte respiratória, tanto de crianças quanto de adultos. Então, nós temos aí todas praticamente as ites, né? Renite, sinusite, faringite, temos também os problemas de bronquite, a falta de cuidado com a pele, que vem as dermatites também, né? Porque a pele fica seca. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, começando pela rinite alérgica. Bom, a rinite alérgica, ela ataca, não tem idade, na verdade, para dizer assim, chegar, né? Tanto adultos quanto crianças. É um problema respiratório causado por alergia devido ao clima seco, falta de umidade do ar. Isso faz com que a parte superior dos nossos respiratórios, né, fiquem secos, desidratados. Então eles começam a irritar, coçar, e aí isso tudo dá um congestionamento nasal, os olhos ficam lacrimejantes, vermelhos, e aí as pessoas se sentem mal, elas não conseguem dormir direito, se alimentar direito, a parte do paladar fica ruim, fica sem sabor as coisas, e tudo isso afeta principalmente as crianças, porque o adulto ele consegue driblar essa situação. Agora as crianças são as que mais sofrem. Então nós temos alguns medicamentos da homeopatia e também da fitoterapia que pode auxiliar no tratamento, né? Porque se recorre principalmente aos antialérgicos. Então nesses quadros os antialérgicos são os principais medicamentos de escolha. Na homeopatia nós também temos antialérgicos. Nós temos o pulmohistamino, que age diretamente nos processos alérgicos, o histamino mesmo, e aí vem também a Briônia, a Dulcamara, são tudo plantas de forma homeopaticamente preparadas que dão um bom resultado nos tratamentos da rinite alérgica. Além de também a gente fazer algumas gotas nasais à base de própolis, né? Que é muito usado porque eles aumentam a imunidade, o própolis. Então, todos esses medicamentos, eles vêm a auxiliar muito numa prevenção e mesmo no tratamento de uma rinite alérgica. Um outro problema que ocorre muito, Andréia, nessa época do ano, é a sinusite. Então, a sinusite, às vezes, ela causa mais consequências, mais problemas para as pessoas do que a própria rinite alérgica que a gente já falou. A sinusite, ela tem um quadro bem complicado, onde nós temos também as bactérias que estão diretamente ligadas com ela. Então, quando uma pessoa adquire a rinite alérgica, ela tem uma produção muito grande de secreção na face, nas narinas, e isso, se não for tratado a tempo e direito mesmo, então essa secreção ela começa a virar como se fosse um bolo degustador para as bactérias.
As bactérias adoram secreções, porque ali tem muita proteína, tem muito açúcar, né? E aí é o lugar predileto das bactérias. Então elas começam a se proliferar e ficam dentro da cavidade nasal, nos seios da face, mesmo na testa. Então, o que ocorre muito? Ocorre das pessoas sentirem muitas dores de cabeça, principalmente na parte frontal, né? Em cima dos olhos, geralmente, até nos olhos mesmo, e nessa região da face. Então, quando uma criança ou um adulto se queixa muito de dores na face, a gente suspeita praticamente de sinusite. Então, se encaminha ao médico, geralmente um otorrino, para que ele faça a investigação. Nós usamos, dentro da fitoterapia e da homeopatia, um medicamento chamado Hidrastis. O Hidrastis ele tem a função de diluir essa secreção, ajudar no combate às bactérias, né, e aliviar os sintomas da dor de cabeça. Com isso, a gente usa também o Kalium bromatum e o cáustico. Por que a gente usa essa formulação mais completa? Porque ela alivia sensivelmente as dores faciais e, ao mesmo tempo, vai tratando dessa secreção e retirando ela da face das pessoas. Uma coisa que se deve usar muito nos casos tanto de sinusite quanto da rinite é o soro fisiológico. Por via nasal. Então isso vai limpando, não tem horário e nem quantidade para se usar, como ele é um produto inócuo que faz bem à saúde. Então a gente fala assim, lave as narinas quantas vezes você puder durante o dia e mesmo à noite, para evitar alguns medicamentos descongestionantes. É lógico que tem certos tipos de doenças, como as crônicas ou uma sinusite mais aguda, por exemplo, também, que necessita de medicamentos antibióticos, antialérgicos, anti-inflamatórios, descongestionantes e aí antialérgicos. Então, é uma infinidade de medicamentos. Mas a gente, dentro do fitoterapia, tem alguns medicamentos que são muito usados. Por exemplo, o alcaçuz também. O alcaçuz é um excelente antialérgico e que age junto com o própolis no caso de sinusite. Por quê? Porque o própolis já é considerado um antibiótico natural, um anti-inflamatório, o alcaçuz é um antialérgico, e aí a gente faz uso também da equinácea, que é uma planta usada para aumentar a resistência das pessoas. Então, tudo isso em conjunto dá um bom retorno para quem tem problemas de sinusite. Muitas pessoas também falam assim, é só eu pegar um arzinho que eu fico gripada. Não é. E tudo isso vem de acordo com a baixa imunidade, com a exposição do quente, do frio. Essa época se usa muito ar-condicionado, pouco umidificador de ar, né? Então, tudo isso aí contribui para aumentar os quadros de sinusite. As crianças, eu diria que novamente são as que mais sofrem nesses quadros. Às vezes tem crianças pequenas com sinusite. E aí, assim, chega a cortar o coração, porque você vê uma criança pequena, já com um quadro evolutivo de sinusite, é complicado. Isso quer dizer que provavelmente a vida inteira dela ela vai ter uns quadros esporádicos de sinusite ou também de rinite alérgica. Quem nasce com um quadro alérgico, de rinite, algo assim, é difícil você melhorar completamente, você, vamos dizer, curar esse quadro, porque o processo de alergia ele já vem com a pessoa. Então, tem umas pessoas que são mais imunes, que têm uma imunidade melhor, tem outras que têm quadros extremos de alta gravidade em termos de alergia e de sinusite. Então, sempre tem que ter uma boa avaliação do médico, ou o pediatra, ou o otorrino. Eu ia comentar justamente a questão dos umidificadores, né? Qual a importância deles nesse processo e se a gente pode colocar algum tipo de medicação homeopática, fitoterápica dentro ou não, ou realmente é só a água mesmo. A gente pode usar a água, o soro fisiológico pode ser feito em casa também, né? Pode-se usar, na homeopatia, a gente costuma usar o pulmoestamino. Por quê? Porque ele melhora as vias respiratórias, ele dilata as vias respiratórias para criança ou adulto respirar melhor. E geralmente nessa época é o que tudo se fecha. Então, quando você apresenta um quadro de alergia,
a tendência dos nossos brônquios é eles se fecharem. Uma questão de proteção também. Então, o pulmohistamino, ele é uma homeopatia que pode ser adicionado dentro da água na hora de se fazer até uma nebulização, quanto o uso do umidificador. Ele não tem contraindicação, mas a maioria das vezes se usa só água. Ok, doutora, essa foi a doutora Rosângela Colato falando hoje sobre rinite alérgica e a sinusite, que são problemas que tanto adultos como crianças estão passando nessa época de tempo muito seco. No próximo programa, a doutora Rosângela vai falar sobre os problemas da pele, a questão da hidratação, também referente a esse tempo, aqui no quadro Alimentos e Plantas que Curam.